Olá a todos! Na aula de hoje nós continuaremos a tratar do tema Máquinas Elétricas 1, né? A matéria é Máquinas Elétricas 1. Hoje é a nossa terceira aula e meu nome é Ricardo de Souza. Então, nas aulas passadas nós estávamos falando sobre bobinas, né? Então, olha lá, em aulas passadas estudamos o magnetismo, seus efeitos e o eletromagnetismo. Nesta aula daremos continuidade analisando os materiais dentro do eletromagnetismo. O tema de hoje é permeabilidade magnética, ok, pessoal? Olha lá, se núcleos de materiais diferentes com as mesmas dimensões forem introduzidos em um eletroímã, como o que foi descrito anteriormente, a força do ímã irá variar de acordo com o material utilizado. Ou seja, se nós tivermos um enrolamento de bobina sobre um carretel de plástico e colocarmos dentro desse carretel de plástico materiais diferentes, um exemplo, o aço 1030, 1010 e 1050, nós veremos o que? Que um desses eletroímãs, né? Porque nós estamos utilizando o mesmo número de espira, um carretel de plástico, a mesma corrente, né? Vamos imaginar assim, que a bateria seja a mesma. A quantidade de espira seja a mesma quantidade. Temos um carretel de plástico com número X de espiras. E em cada vez que nós colocamos um material diferente, a gente testa esse eletroímã para ver quantas moedas ou bolinhas de aço esse eletroímã pode estar suspendendo. Então a gente coloca lá um aço 1050, um aço 1020 e um aço 1010, exemplo. E a gente observa qual desses materiais vai estar puxando mais moedas, tá certo? E além disso, a gente pode estar colocando materiais como o alumínio, o latão, com as mesmas dimensões e mesmos comprimentos. A gente pode fazer isso. E aí a gente nota o quê? Que alguns materiais têm o quê? A capacidade de puxar mais moedas, outros que puxam menos moedas e outros materiais que nenhuma moeda vai ser puxada, tá certo? Então nós vamos ver agora estas características diferentes que cada material possui, ok, pessoal? Então continuando lá, permeabilidade magnética, né? Primeiro, permeabilidade, para ficar mais claro, para nós é a capacidade que o material tem de conduzir melhor ou não o fluxo magnético dentro do seu interior, tá certo? Então tem materiais que são bastante permeáveis e materiais que são pouco permeáveis. A gente faz um termo de comparação da permeabilidade magnética, né, com condutividade magnética. O Mi, se a gente pensasse, né, existe a condutividade elétrica, que é o Rho, né? E a permeabilidade magnética, que é o Mi. São sinônimos, tá certo? Claro que um é na eletricidade e o outro é no magnetismo. O Mi que a gente está observando aqui é no magnetismo. Como se fosse condutividade, né? Então a gente vai às vezes tratar esse tema para melhor compreensão como condutividade magnética que um material tem, para que conduza linhas de campo dentro do seu interior, ok, pessoal? Então vamos lá, né? A razão entre a permeabilidade do material e a do vácuo é chamada permeabilidade relativa aí, né? Então o MIR, aqui o MIR representa a permeabilidade não do material, mas relativa de um material qualquer sobre μ0. Para nós, quem é μ0? μ0 é a permeabilidade no ar ou no vácuo, né?
O μ0, pessoal, ele vale 4π 10 elevado a menos 7, né? Se a gente tirar o 4 vezes π, é 12,56 vezes 10 elevado a menos 7. Então, esse cara representa o ar, ou vácuo, né? Vamos assim dizer. Então, o μ0, né, representa o ar, ou vácuo, é uma baixíssima permeabilidade. Se a gente for refletir, né, fazer um termo de comparação com eletricidade, é uma baixíssima condutividade magnética que o ar ou vácuo tem. Então a gente vê aqui a relação da permeabilidade de qualquer material em relação ao vácuo, tá certo? Ah, professor, e se eu puser o vácuo sobre o vácuo? Vai dar 1, tá certo? Então, como o ar é abundante, né, no nosso estudo, nas nossas proximidades, né, ou vácuo no laboratório, a gente pega aqui alguns ensaios iniciais onde nós vamos ter como elemento condutor o ar. Então, o μr, né, o μr do ar ou vácuo vai ser μ0 sobre μ0, que vai dar 1. Então, a referência do elemento mais abundante que temos agora, né, que é o caso o ar, aqui onde você pode estar trabalhando também, esse vai ser a referência 1, μ0 sobre μ0. Então, nós colocaríamos o quê? O μr do ar ou vácuo seria μ0 sobre μ0, a referência do vácuo sobre o vácuo, que vai dar 1, tá certo? Então, a referência 1 está dizendo para nós o quê? Uma condutividade muito ruim, né? Uma referência 1, ou seja, o de mais abundante. Acima de 1, 10 vezes, 100 vezes, é muito bom condutor de linhas de campo. Igual a 1 é um péssimo condutor de linhas de campo magnético. Tudo bem? Continuando lá. Então, em geral, né, temos materiais bons condutores magnéticos, que são chamados os ferromagnéticos, que geralmente os seus valores de μr, né, são maiores ou iguais a 100, né, ou às vezes pouco abaixo, mas geralmente estão nessa casa aqui, né? E para os não magnéticos, né, que nós vamos ver, nós temos que o μr está próximo de 1, tá certo? Então nós vamos ter aí materiais que não são bons condutores de linhas de campo, eles vão ter um μr, um μ relativo próximo de 1, tá certo? Então vamos lá. Como μr é uma variável, dependendo de outras grandezas do circuito magnético, seus valores não podem ser tabelados, tá certo? Pois é um termo que tem mais de uma variável, né? Métodos para calcular μr, né, a partir de dados fornecidos pelos fabricantes serão discutidos em uma sessão posterior. Então nós vamos ter aí um trabalho detalhado quando formos trabalhar com o μr. Tudo bem, pessoal? Continuando lá. Os materiais com permeabilidade pouco maior que o do vácuo são chamados materiais paramagnéticos. São maiores, mas uma coisa muito pequena, né? Ainda a sua permeabilidade é muito ruim. Olha só, o 1 é o vácuo que a gente viu, né? Tá certo? É referência a 1. Olha só, é 1 mais 22, 10 a menos 6. Então continua sendo muito baixa a condutividade magnética do alumínio. Se a gente pegar o paládio, é 1 mais 690, 10 a menos 6. Então continua sendo muito baixa também a condutividade, 10 a menos 6. A platina é 1 mais 330, 10 a menos 6. O oxigênio, 1 mais 1,5, 10 a menos 6. Então esses caras, esses elementos, são melhor condutores do que o ar, né? Do que o vácuo, mas contudo, o que a gente tem? Ainda são elementos que não são bons condutores, pois a sua ordem de grandeza é 10 a menos 6, né? Tá certo?
Então nós temos aí, esses aí são os materiais paramagnéticos. São melhores do que o ar. Continuam sendo melhores do que o ar, mas ainda continuam sendo muito ruins, né, condutores magnéticos, ou seja, tem uma permeabilidade magnética muito baixa, tá certo? Continuando lá. Existem também, pessoal, os materiais que são chamados diamagnéticos, né? Eles conseguem ser piores do que o ar, né? Olha lá o caso do ouro. O ouro é o 1 menos 35 10 a menos 6. O mercúrio é 1 menos 12 10 a menos 6. A prata é 1 menos 20 10 a menos 6. A água 1 menos 175 10 a menos 6. E o zinco 1 menos 10 vezes 10 a menos 6. Ou seja, esses paramagnéticos, alguns elementos aí é dito que repelem campos magnéticos, né? Então os elementos paramagnéticos são piores condutores, né? Pior condutor do que o elemento ar ou vácuo, né? São pior condutor. Nós dizemos, né, em alguns casos aí, algumas bibliografias citam que alguns desses elementos repelem campos magnéticos, tá bom, pessoal? Então, nós vimos aí que o paramagnético é um pouco melhor do que o ar, voltando aqui, ó. Paramagnético é 1 mais. 1 mais é 1 mais. O diamagnético é 1 menos, né? É menor, pior condutor do que o ar. Tá certo? Olha lá, materiais magnéticos como o cobalto, o níquel, o ferro e o aço têm permeabilidade magnética centenas ou mesmo milhares de vezes maior que a do vácuo, devido à liga desses materiais, né? Então esses materiais são chamados de ferromagnéticos. Então vamos lá ver aí os elementos puros na tabela periódica. Então a gente tem na tabela periódica o cobalto, que tem um MR igual a 60. Esse MR igual a 60 representa que o cobalto é melhor condutor de linhas de campo, 60 vezes melhor do que o ar. O níquel, MR 50, representa que ele tem uma condutividade magnética 50 vezes melhor que a do ar. O ferro fundido está ali entre 30 a 800 vezes melhor do que o ar. O aço de 500 a 5.000 vezes. O ferro para transformador está na faixa de 5.500 vezes melhor condutor de linhas de campo do que o ar. O ferro muito puro, 8.000 vezes melhor condutores do que o ar. E essa liga de níquel, cromo, cobre e ferro, que chega a ser 100.000 vezes melhor condutora de linhas de campo do que o ar. Ok, pessoal? Então nós temos aí esses materiais. Esses materiais são chamados de ferromagnéticos, tá certo? Daí vamos lá, mais um termo. Relutância. Relutância magnética, né? Então, olha lá, a relutância de um material a tentativa de estabelecer um fluxo magnético no seu interior é dada pela seguinte equação. Relutância é esse R aqui, que é igual o L dividido por μ vezes área. Bem, vamos pensar assim, para ficar mais fácil relutância é um tipo de resistência magnética que o material apresenta à passagem das linhas de campo. Nós temos um resistor, vamos pensar num caso elétrico. Nós temos um resistor. Resistor, dentro do circuito, o que ele produz? Uma resistência à passagem da corrente elétrica. Já a relutância é muito parecida, né? Pois é uma resistência magnética à passagem do fluxo por dentro dessa peça. Então as peças que conduzem também apresentam uma relutância, ou seja, uma resistência magnética. Essa resistência magnética aí, que a gente chama de relutância, né? Ela vai ter algumas variáveis, entre elas o L,
O L é o que? O comprimento desse caminho magnético. Né? Se eu tiver uma única peça do mesmo material, né? E conforme eu aumento esse comprimento L, cada vez que eu aumento esse comprimento L, eu aumento a relutância desse núcleo. Então o comprimento tem muito a ver com a relutância. Do lado de baixo, ó, nós temos o que? Condutividade, né? Condutividade magnética, ou chamada de permeabilidade magnética, que é o Mi. Dessa forma nos lembra um pouco, né, a fórmula de condutividade, né? Condutividade ρ é 1 sobre R, ou R é 1 sobre ρ. Então é muito parecido, né? Se a gente pensar no momento, na situação elétrica, que nós tínhamos que resistência é 1 sobre ρ. Ρ era condutividade elétrica. Aqui nós temos o Mi. O Mi é condutividade magnética, tá bom? A unidade de relutância, pessoal, a gente às vezes encontra em algumas bibliografias, em alguns livros, algumas bibliografias, que é Hells, ou AT sobre Weber. AT é Ampere Turn Weber. Ô professor, turn é inspira, né? Volta. Ah, por que não põe inspira, professor? Porque até em livros em português a gente encontra turn. Então a gente acaba deixando turn. Então vocês, como podem estar encontrando esse T mais de uma vez, a gente já padroniza, já deixa turn. Então a unidade de relutância é uma resistência magnética. Pode ser Hells ou Ampere turn sobre Weber. Tudo bem? Então dessa maneira aí está sendo apresentada a equação da relutância magnética aí. Beleza? Agora a gente faz uma comparação à segunda lei de Ohm. Olha lá. A resistência de um material ao fluxo de cargas, ou seja, as correntes, é dada pela equação. Então essa aqui é a segunda equação de Ohm. Ρ é igual resistividade elétrica vezes L, que é o comprimento do fio, dividido pela seção do fio, seção transversal desse fio. Então a gente pode observar que entre magnetismo e eletricidade existem muitas semelhanças. Por isso que, para melhor entendimento, a gente coloca as equações da eletricidade em paralelo com as equações do magnetismo. Para quê? Para que fique mais claro essa visualização, né? Então, de acordo com a segunda lei de Ohm, né? O que a gente tem aí? Resistência, né? É ρ L sobre A, ρ vezes L dividido por A. Vamos ter o valor, né? Unidade em Ohm. Tudo bem, pessoal? Então aí foi apresentado mais um detalhamento aí. Olha só como elas são parecidas. Quando eu coloco a fórmula da relutância próximo da fórmula da resistência, que a gente vê que os R são o mesmo, né? Só que esse R é para magnetismo, aqui o R de relutância é para magnetismo e esse R para eletricidade. Olha lá, resistividade, né, é um termo diretamente proporcional à resistência, por isso que está na parte de cima da conta. Se eu aumento a resistividade do material, aqui, né, eu vou ter um aumento na resistência do conjunto, vezes L sobre A. Esse L é o comprimento do fio. E a área, né, aqui ó, é uma situação elétrica. Rho L vezes A, aqui. É uma situação que se trabalha com eletricidade, tá bom, pessoal? Já aqui, ó, se trabalha com magnetismo. Ah, professor, por que esse termo veio para baixo? Não, é porque aqui é condutividade. A condutividade e a resistência são termos inversamente proporcionais. Já a resistividade e resistência são termos diretamente proporcionais, pois se eu aumento o ρ, que é a resistividade, eu vou ter um aumento de R. Aqui é o contrário, se esse termo aumentar, se a condutividade magnética no material aumentar, eu tenho uma diminuição no R de relutância, tá certo, pessoal? Então vamos lá, olha lá, esse R aqui é relutância, né? L é o comprimento do caminho magnético. Então, o comprimento da peça magnética, né? O caminho magnético geralmente é uma peça magnética condutora, né? E A é a área dessa peça, né? A área da seção reta,
certo? Então temos aí mais informações para nós irmos trabalhando, pois daqui a pouco nós faremos uso dessas equações, tá certo? Então continuando lá, note que tanto a resistência quanto a relutância são inversamente proporcionais à área da seção reta, né? E, portanto, um aumento na área, né, resulta em redução da resistência, no caso elétrico, que é esse aqui, tanto no R de relutância, em aumento da corrente ou fluxo magnético, tá certo? Então, o que ocorre aí quando aumenta esse A? Esse A aumentou, a peça ficou maior, né? Ficou com eixo maior, a relutância cai, porque existe mais facilidade para a passagem do fluxo magnético. Isso quando nós estamos tratando de magnetismo, que a gente observa aqui. Se a gente pensar em eletricidade, é a mesma coisa. Se eu tiver um fio, qual que vai passar mais corrente? Um fio que tem 2,5 milímetros quadrados ou um fio de 10, né? O fio de 10 vai passar mais corrente e vai se degradar menos, né? Dependendo da corrente, claro, né? Então, fio de 2,5 passa corrente? Passa. Fio de 10 milímetros quadrados passa corrente? Passa. Qual que passa com mais facilidade? O fio de 10. Então, conforme nós aumentamos a bitola do fio, a resistência desse condutor cai, tá certo, pessoal? Porque nós temos uma área maior para passagem de cargas, né? E a mesma coisa, a gente usa esse pensamento em condutividade magnética. Aumentou a área, o fluxo passa com mais facilidade dentro do interior da peça, na peça em que estamos trabalhando aí, né? Todo esse conceito aí, tá bom, pessoal? Então aumentou a área, aumenta a corrente, no caso elétrico, e aumentou a área, aumenta a corrente não, aumentou a área, sim, aumentou a área, diminui a resistência, aumenta a corrente, tá claro, tá certo. Aumentou a área, diminui a relutância e aumenta o fluxo, tá certo? Olha lá, no caso de aumento no comprimento L, acontece o oposto, né? Aumentou o L, ó. O que ocorre quando a gente aumenta o L? A relutância aumenta no caso de sistemas magnéticos. Em sistemas elétricos, se eu aumento o L, também vai aumentar a minha resistência, tá certo, pessoal? Vamos lá. Entretanto, a relutância é inversamente proporcional à permeabilidade magnética, enquanto a resistência é diretamente proporcional à resistividade, tá certo? Então a gente observa aí, ó, a resistividade no caso elétrico e a resistência são termos diretamente proporcionais. Se aumentou a resistividade do material para o mesmo comprimento desse fio, né, que a gente tem, e aumento da área, né, tá certo? Então aumentou o L, o que ocorre? Aumenta essa resistência elétrica, tá certo? E aqui é a mesma coisa, se aumentou o L, aumenta a relutância. Então nós temos aí muitas das situações muito parecidas, né, em relação a uma equação para a eletricidade e uma equação para o magnetismo, tá bom? Continuando lá, né? Nas condições de que tanto maior for Mi ou tanto menor for Rho, menor a relutância e a resistência respectivamente. Claro, se eu diminuir esse termo, né, vai diminuir a minha resistência elétrica. Se eu aumentar esse termo, a condutividade magnética aumenta, esse cara vai diminuir, tá bom? Então a relutância, pessoal, ela é função aí de alguns parâmetros aí, conforme nós estamos vendo com todos esses detalhes, né? Tá bom? Então continuando lá. Portanto, é claro que materiais de alta permeabilidade, como os materiais
ferromagnéticos apresentam relutâncias muito pequenas e valores elevados de fluxo magnético através do núcleo. Ou seja, esses materiais com alta condutividade magnética, né, conforme tudo já foi explicado, se autoexplica, né? Alta permeabilidade, alta condutividade magnético, passa muito fluxo, tá certo? A relutância desses materiais é muito baixa, tá certo, pessoal? Olha lá. Não existe uma unidade oficial para a relutância, embora o Hell e o Ampere Turn sobre o Weber sejam normalmente usados. Então, quando eu trabalho, eu vou trabalhar com unidade de relutância amperes espiras, Ampere Turn, sobre o Weber, tá certo? Então, dessa maneira aí, vai ficar mais fácil da gente visualizar algumas coisas. Então, vamos lá. Lei de Ohm para circuitos magnéticos. O que vem a ser essa lei de Ohm para circuitos magnéticos, né? Olha lá. Vamos lembrar lá de alguns detalhes, né? O que é a lei de Ohm? Efeito, causa e oposição. Se a gente pensar na equação elétrica, né? A gente imagina um circuito, fonte, resistor e fios. Beleza. A causa que vai ordenar as correntes é a fonte. A fonte de tensão, né, é a causa, vai ordenar o fluxo de elétron dentro do circuito, né? A força da fonte vai fazer circular uma corrente que sai da fonte, que atravessa o resistor e vai para o polo negativo da fonte. Então isso aí é a causa. A fonte para nós é a causa. Oposição. No circuito elétrico, a oposição é o resistor. O resistor controla a corrente. E nós temos o efeito. O efeito entre tensão e resistor no circuito elétrico é a corrente. Então a corrente I é igual tensão sobre resistência. Então essa ideia está muito concatenada, está muito firme na nossa cabeça. A gente conhece a primeira lei de Ohm de várias vezes ter estudado e trabalhado com ela, então fica mais fácil nós entendermos esses detalhamentos aí quando a gente trabalha com esta equação, efeito, causa e oposição, tá bom? Isso aqui vai ser bastante trabalhado. Então, olha lá, no caso dos circuitos magnéticos, o efeito desejado é o fluxo magnético no material φ. Vamos lá. Então, a gente quer no circuito magnético, qual é o efeito? Fluxo. Então, a gente tem uma força magnetomotriz, nós queremos que o fluxo atravesse o material. Legal. Então, no circuito magnético, o efeito que a gente vai colocar aqui é o fluxo. Qual é a causa? A causa é a força magnetomotriz, que é dado por F, MM ou esse F aqui. Essa força magnetomotriz representa a força externa, ou seja, a pressão necessária para estabelecer um fluxo magnético no interior do material, ou seja, o fluxo, né, a fonte de fluxo, que é a força magnetomotriz, cria linhas de campo e essas linhas de campo atravessam esse material, tá bom? Então, conforme estamos dizendo aí, né, a força magnetomotriz é o que? É a nossa causa. A relutância é a nossa oposição. E o efeito é o fluxo. Tá certo, pessoal? Então temos aí todas essas explicações detalhadas, né? Olha lá que interessante. A propriedade que se opõe à criação do fluxo magnético φ é a relutância, R. Então, olha lá, o fluxo, ele vai ser função de quem? Da força magnetizante, força magnetomotriz, perdão. Força magnetomotriz. Esse cara é a força magnetomotriz, pela relutância, tá bom? Força magnetizante H. Olha lá. A força magnetomotriz F é proporcional ao produto do número de espiras em torno do núcleo, no interior do qual desejamos estabelecer o fluxo magnético. Então, isso aí é dado pela
intensidade da corrente que atravessa esse rolamento. Olha lá, olha o detalhe. Força magnetomotriz é igual N. Ô professor, o que é N? Número de espiras. I é amperes. Esse força é uma força de origem, né? Aqui a gente vai estar trabalhando de origem magnética, né? Mas o que vai nos ater aí nessa força magnetomotriz, né? Que é N vezes I, é a força que se tem para produzir campo magnético, certo? Essa equação mostra claramente que um aumento do número de espiras ou da intensidade da corrente no enrolamento provoca aumento da pressão do sistema para estabelecer um fluxo magnético através do núcleo. Tudo bem, pessoal? Então, olha lá. Então, conforme aumentamos o número de espiras ou aumentamos a corrente, nós vamos ter o quê? Um aumento dessa força magnetomotriz, tá certo, pessoal? Então, a força magnetomotriz, essa força F que é mostrada aqui embaixo, ela é função de quem? Do número de espiras vezes a corrente, tá certo? Ou eu aumento o número de espiras, ou eu aumento a corrente, eu vou ter aumentado a minha força magnetomotriz, tá bom? Embora existam muitas semelhanças entre os circuitos elétricos e os magnéticos, é preciso não esquecer que o fluxo magnético Φ não está associado ao movimento de cargas, como a corrente elétrica em um dado circuito elétrico. Beleza, então, né? A gente observa estas particularidades das duas equações sempre para quê? Para que a gente entenda melhor, tá bom? Então, uma melhor maneira de a gente conhecer essa equação é sempre fazer um paralelo entre eletricidade e entre magnetismo, tá bom, pessoal? Vamos lá. Continuando aí a explicação, né? O fluxo magnético é estabelecido no núcleo graças a alterações na estrutura atômica do núcleo, que são causadas pelo campo magnético produzido pela corrente no enrolamento. Então, o que faz aí, né, essas situações, né? O fluxo magnético ele atravessa bem o que? Materiais ferromagnéticos, tá bom? Força magnetizante. O que vem a ser essa força magnetizante, né? A força magnetizante vai ser dado pelo H. Ela é função da força magnetomotriz, esse F aqui, por unidade de comprimento. É chamada de força magnetizante H. Então esse H, que é o H itálico, né, para diferenciar do H que não é itálico de Henry, de bobinas, né? A gente coloca a força magnetizante, que também é H, um pouquinho inclinada, em itálico, tá bom, pessoal? Então o H, quem que é o H? É a força magnetizante. Então olha lá, que vai ser a força magnetomotriz dividido pelo seu comprimento, né? Mas quem é F? Ah, professor, F é N vezes I. Beleza. Substituindo pela força magnetomotriz, temos, olha lá, esse cara, F é N vezes I. Então, no lugar dele, a gente coloca N vezes I sobre L dividido por H. H é força magnetizante. Nós vamos trabalhar daqui a pouco esse termo aí, tá? Olha lá. Na figura a seguir, temos um circuito magnético, que é esse circuito aqui. Ah, como eu sei, professor? Tem bobina. Né? E geralmente, bobina só vai ter sobre materiais bons condutores, né? Senão é perda de tempo. Então aqui nesse exemplo, o que a gente tem? Tem um fluxo bem no meio da peça. Ó. O fluxo magnético, ao contrário da corrente elétrica, o fluxo vai para o centro da peça e a corrente fica na superfície, né? Beleza? Então olha lá. Então, dados no circuito, N vezes I igual a 40. Então a gente pode ter aqui uma corrente de 4 amperes, um exemplo, e uma quantidade de espiras de igual a 10.
Então 4 espiras vezes 10, né? Tudo bem? Nós vamos ter o NI, né, igual a 40 NA. Eu vou ter 4 amperes, I é igual a 4 amperes e N vezes 10 espiras, tá bom? E temos o caminho médio aí, ó, o L igual a 0,2. Então a diferença primordial desses materiais, né, é que o fluxo magnético vai para o núcleo da peça, bem no meio da peça. Já o fluxo elétrico, quando a gente está trabalhando com eletricidade, o fluxo elétrico vai para a superfície. Já o fluxo magnético vai para o interior, tá bom? Olha só que interessante. Então a gente quer a força magnetizante neste caso, com esses valores, com essas variáveis, né? Que nós temos o N vezes I sobre o L. O N nós temos? Temos. N vezes I, N é 4, né? E o L é o L aqui é 10. Tudo bem, pessoal? Então N é número de espiras, o N é número de espiras, que são 10, e o I é 4 amperes. Tá bom? Então 10 vezes 4, 40 amperes espiras. Seria 40 AT, né? Dividido pelo L, o L é 0,2 metro, certo? O caminho médio dessa peça, na qual o fluxo passa exatamente pelo centro da peça, é o L. Não é nem o raio interno, nem o raio externo. É bem no meio da peça que o fluxo prefere estar passando, tá bom? Então 40 dividido por 0,2, nós vamos ter 200 amperes sobre metro, ou 200 amperes espira sobre metro. Isso é uma alta pressão, né, no fluxo para ordenar os domínios. Nós já vamos ver o que é domínios aí. Em outras palavras, né, esse resultado mostra que existe 200 amperes de pressão para estabelecer um fluxo magnético no núcleo. Observando a figura anterior, onde a direção e o sentido do campo magnético responsável pelo fluxo φ podem ser determinados fechando-se os dedos da mão direita em torno do enrolamento, do sentido da corrente, sendo que o campo magnético terá a direção e o sentido do polegar. Então eu vou voltar aqui um slide, né, para a gente dar uma observar isso. Imagine ali, ó, que você está vendo, né, nesse desenho, que a corrente vem por aqui, ó. A corrente vem por aqui e sai por aqui. Se os seus dedos seguirem o sentido da corrente, o seu polegar vai ficar desse lado. O seu polegar ficando desse lado vai indicar o quê? O polo norte da bobina é esse lado aqui, porque você segurou essa peça que tem espiras. Você segurou essa peça que tem espiras, né? Os seus 4 dedos seguem o sentido da corrente. Então, o seu polegar indica o polo norte. E esse polo norte, né, no ímã, lembrando que isso já foi explicado, né? Que o polo norte é de onde saem as linhas de campo, que percorrem o material e vêm para o lado sul da bobina. Tá certo? Então, nós temos esta situação. Então, essa bobina aqui, né, conforme nós estamos vendo agora, com todos esses detalhes, né, a corrente que passa por ela, nós poderemos determinar o sentido do fluxo com os dedos, com esses 4 dedos que seguem o sentido da corrente convencional. Daí o nosso polegar vai indicar o quê? O polo norte dessa bobina. Ah, professor, como que eu sei que ali é né? Só olhar a fonte que alimenta. Já que nós estamos trabalhando com a corrente convencional, né? Nós estamos trabalhando com a corrente convencional. Então a gente vai usar a regra da mão direita para achar a polaridade dessa bobina aí. Tudo bem, pessoal? Continuando aí, né? Observando a figura anterior, repetindo, né? Onde a direção e o sentido do campo magnético responsável pelo fluxo φ podem ser determinados fechando-se os dedos da mão direita em torno do enrolamento, no sentido da corrente,
sendo que o campo magnético terá a direção e o sentido do polegar. Então, se você tiver um material lá, que é uma bobina, imaginemos aqui, se houvesse uma bobina aqui e os dedos seguissem, aqui ó, o polegar está indicando para onde que o fluxo está indo aí, tá pessoal? Então, continuando lá. É interessante perceber que a força magnetizante é independente do tipo de material do núcleo. Ela é função apenas do número de espiras, da intensidade da corrente e do comprimento do núcleo. A força magnetizante aplicada tem um efeito pronunciado na permeabilidade resultante de um material magnético, ou seja, conforme melhor condutor é esse material, maior a condutividade, maior o fluxo que você vai ter ali, tá bom? Então a força magnetizante ela é função de quem? Do comprimento desse núcleo, tá certo? E do número de espiras por corrente. Mas não fala do material, ela não fala, tá certo? É só uma força que existe e se você colocar um material, vai ter bastante condutividade, se colocar outro, vai ter outra condutividade. Por isso que não são termos tabelados, são termos de gráficos, né? Que a gente vai estar trabalhando aí. À medida que a força magnetizante aumenta, a permeabilidade aumenta até um valor máximo, para então cair para um valor mínimo, conforme a figura a seguir, para 3 materiais usados na prática. Então nós temos aí 3 materiais que são observados. Ó. Nós temos aqui o primeiro material, que é o aço laminado, sheet steel. O segundo material, cast steel. E o terceiro material, cast iron. O que a gente tem? A gente tem um carretel de plástico. A gente coloca as espiras e dentro desse carretel nós colocamos os 3 materiais. O que a gente observa? Que o aço laminado tem a melhor condutividade, chega a um maior valor de condutividade e depois cai. O cast steel chega a 2, 10 a menos 3, depois cai. E o cast iron chega no máximo aqui a metade de um 10 a menos 3. Por que cai? Porque esse ensaio, né, ele é feito com o aumento da corrente. Então a bobina é a mesma e os materiais têm a mesma dimensão de diâmetro e de comprimento. Os 3 materiais do ensaio. Então se colocou o primeiro material, foi subindo o valor da corrente, ele foi tendo uma maior condutividade magnética. Chegou num ponto, começou a cair, porque aumentou o calor. A fonte foi aumentando, maior corrente nas bobinas, maior temperatura e tivemos este formato aqui, ó. Esse formato é oriundo do aumento da temperatura. A mesma coisa aqui, ó. Chegamos no máximo, porque a gente foi colocando, aumentando o valor da tensão numa fonte qualquer, numa fonte DC, né? O que ocorre? Você gera mais corrente, mais corrente, mais corrente. Após um ponto, né, que essa corrente gera um calor na bobina, e a gente observa no material o quê? Uma diminuição da condutividade. E a mesma coisa no cast iron. Chegou num determinado ponto de máximo, você foi aumentando a tensão, a corrente na bobina foi aumentando, e você nota também, até no cast iron aqui, né, observando aí pelo desenho, uma diminuição também na condutividade magnética. Então, né, conforme a gente pode refletir, né, existe uma questão da temperatura aí que a gente tem que sempre ficar atento, tá bom, pessoal? Então, a densidade de fluxo e a força magnetizante estão relacionados pela seguinte equação: campo magnético B, condutividade magnética, né, μ, ou permeabilidade magnética, e o H, que é a força magnetizante. Então aí nós vamos ter uma relação entre os termos, né? Esta equação indica que para um valor particular
da força magnetizante, que quanto maior a permeabilidade, maior o valor da densidade de fluxo induzido no material, tá certo? Então, conforme maior é a condutividade, maior é o campo também que passa por dentro deste material, ok, pessoal? Como o Henry e a força magnetizante são simbolizados por H, ó, H e H. Henry é o H sem ser itálico, que é a relação, que é uma unidade de bobina, né? Já a força magnetizante vai ser o H em itálico, para diferenciar um H do outro, já que os dois Hs estão dentro da área do magnetismo, tá bom? Curva de histerese magnética. Então nós vamos estudar muito essa curva. Essa curva é uma curva muito importante dentro da área do magnetismo. E nós vamos estudá-la. Essa é a curva de histerese magnética. Tem uma aula que eu explico detalhadamente essa curva. Hoje eu só vou passar por essa curva, né? Onde nós temos o que? No eixo vertical nós temos o campo magnético, valores daqui para cima positivos e daqui para baixo negativos. Aqui no eixo horizontal nós temos H. H é força magnetizante. Então daqui para cá nós temos valores positivos de força magnetizante e daqui para cá valores negativos de força magnetizante. Essa curva de histerese eu faço uma explicação bem detalhada, tá bom? Aqui nós temos diversos valores de histerese para pequenos e altos valores de H. Então a gente vai ter o formato aqui, né, dessa curva de histerese conforme os valores de H. Ah, professor, quem forma os valores de H? E já viu, H, que é força magnetizante, é igual a quem? Número de espiras vezes corrente sobre o L, sobre o comprimento do material condutor. Esse é o gráfico que vamos estudar bastante, né? Vamos trabalhar com esse gráfico em circuitos magnéticos. Ó, essa curva aqui de cima é do sheet steel, ou aço laminado. Essa curva de baixo é o cast steel, e essa curva aqui é do cast iron. Então nós vamos fazer uso bastante desse gráfico aí, tá bom? Aqui o gráfico um espaçamento menor, né? Melhor, um espaçamento maior para se visualizar melhor. E aqui nós temos um modelo, né, que nós vamos trabalhar. São esses tipos de circuitos que nós vamos conhecer, que nós vamos estar trabalhando para conhecer melhor o que? Os circuitos magnéticos. Então os circuitos magnéticos vão ser melhor entendidos a partir de todo esse estudo, né, que a gente vai ter lá uma peça condutora magnética, bobinas aqui, ó, correntes, né, que vamos ter comprimento médio. O comprimento médio é bem no meio da peça, não está nem próximo do raio interno nem do raio externo. O fluxo passa bem no meio da peça magnética, né? Por isso é o comprimento médio, não é nem o comprimento interno nem o comprimento externo, é o comprimento bem no meio da peça. O material cast steel, né? E a área aqui. Então nós vamos fazer um estudo detalhado sobre esse tipo de circuito, que são chamados de circuitos magnéticos. Tudo bem, pessoal? Então dessa maneira nós encerramos mais essa aula que fala sobre relutância e principalmente não fala mais tanto das bobinas. Aqui nós tivemos um estudo mais aprofundado sobre o material. E na próxima aula nós vamos continuar a estar falando sobre os materiais para entendermos melhor os fenômenos magnéticos aí. Então, muito obrigado pela atenção.